porque em 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados de Mata Atlântica, foram reconhecidos mais espécies de árvores do que em qualquer outro bioma do planeta. Esse aqui é o cenário para vocês verem que essa história não é, apesar de se prolongar desde da vinda dos portugueses para o Brasil, é também um processo histórico muito recente. Isso aqui é o extremo sul da Bahia, exatamente no lugar onde foi encontrada a maior diversidade de árvores na Mata Atlântica e no mundo. 1945, 1990. Isso não é uma porção do território pequena, isso é muito grande. E a história é muito recente, como vocês podem ver nos anos. E os impactos sobre a biodiversidade continuam a acontecer. É a caça indiscriminada, é a matança dos animais, seja o atropelamento dos animais, né? Há uma pesquisa que saiu há pouco tempo, que aponta que 2 milhões de animais silvestres são atropelados nas rodovias brasileiras todos os anos. E a pergunta que a gente faz é: onde está toda a diversidade que existia na Mata Atlântica e que ainda existe em pequenas porções, desses 7%? Aonde está isso? Aonde está toda a diversidade? Aqui tem animais do mundo inteiro, mas só para representar a diversidade, as formas de vida que existiam nesse bioma tão importante. E eu digo para vocês onde é que eles estão. Eles estão nessa situação aí, ó, sobreexplorados ou ilhados, né? Nas pequenas ilhas de vegetação. Os animais, as plantas, a diversidade do nosso planeta está hoje ilhada em pequenos fragmentos florestais, né? E o cenário é esse aí, para quem consegue ver aí no fundo. Florestas, num mar de pasto, num mar de cidade, num mar de plantação. E ainda sobre eles, tiram madeira, abrem pasto, abrem estrada, botam fogo, tiram palmito e tanto mais. Esse aqui é um gráfico, gente, que mostra o seguinte: na maior extensão contínua que tem de Mata Atlântica no país, 86% só tem até 100 hectares. E só 0,02% tem mais que 50 mil hectares. Sendo que uma onça, só uma onça daquelas que vocês viram, mortas lá pelos caçadores, precisam de um fragmento de 50 mil hectares para sobreviver. São animais de topo da cadeia alimentar. Então, os animais do topo da cadeia, por exemplo, estão gravemente ameaçados de extinção por conta da fragmentação da floresta. Só que existe uma importância muito grande, além para nós ambientalistas. A mata tem seu valor intrínseco, valor de existência. Ela existe assim como nós existimos e tem que existir para sempre, que nós evoluímos e coevoluímos nesse planeta todos juntos. Somos fruto dessa história toda, do planeta evoluindo junto. Mas, do ponto de vista econômico, da nossa vida, do nosso dia a dia, existe uma importância estratégica para a gente conservar esse bioma. E um dos pontos fundamentais é de que é na floresta que nasce a água que a gente bebe todo dia, que a gente precisa para tudo, absolutamente tudo. E a Floresta da Tijuca é um exemplo disso. Então 110 milhões de brasileiros vivem e dependem das águas que nascem na floresta. Precisamos da floresta. Quem não quiser conservar a floresta porque acha importante os animais e as plantas, que conserve então porque acha importante a água que bebe todo dia. Esse aqui é o cenário do estado do Rio de Janeiro, que era 99,9% de floresta, tá? E aí eu vou dizer, florestas, Mata Atlântica e ecossistemas associados, restinga, manguezal, campos de altitude, brejos, lagunas, todos esses ecossistemas que são diferentes dessa floresta que a gente vê aqui, são ecossistemas associados à Mata Atlântica, são chamados de Mata Atlântica também. Então o estado do Rio era 99% de mata. E o que restou foi isso. E a grande questão, e a grande discussão que a gente faz
é que ainda do contínuo de floresta que ainda sobrevive, existem pontos de ruptura muito sérios que impedem os animais e as plantas de se reproduzirem em larga escala. Então, os animais que estão aqui na Floresta da Bocaina, no Parque da Bocaina, não conseguem se reproduzir com os que estão na Reserva do Tinguá, que não conseguem se reproduzir com os que estão no Parque Nacional dos Três Picos, fica aqui, por conta de um processo de fragmentação que está reduzindo ainda mais a floresta. E aí os cientistas já falam há muito tempo que indivíduos da mesma família, assim, um exemplo assim muito prático, se eu tiver um filho, uma prima minha, a probabilidade dele nascer doente, com problemas, é muito grande, porque existe uma questão de consanguinidade. A natureza evoluiu de forma a se reproduzir e haver cada vez mais diversidade genética. Se eu me reproduzo com alguém da minha mesma família, a probabilidade é que esse indivíduo nasça cada vez mais fraco. E a mesma coisa acontece com as plantas, as mesmas coisas acontecem com os animais. Se eles ficarem isolados, eles vão se reproduzir ali entre eles, então vão dar origem a indivíduos cada vez mais enfraquecidos. Então, só para ilustrar, existem pontos muito sérios de ruptura da floresta, como por exemplo esse daqui, que separa dois grandes fragmentos, e tantos outros, né? Que aqui eu destaco os principais. Aqui na região de Petrópolis, separando Serra dos Órgãos do Tinguá, ou do Tinguá a Itatiaia, aqui é o Parque Nacional de Itatiaia, e o lugar onde a gente atua fortemente durante muitos anos, que é entre a Reserva do Tinguá e o Parque Nacional da Serra da Bocaina. Por que a gente escolheu esse lugar? Porque esse mapa aqui, ele mostra a maior extensão contínua de Mata Atlântica que existe no país hoje. Ela vem desde o Paraná, passa por São Paulo, vem pelo sul do estado, e quando chega aqui na região de Itaguaí, Rio Claro, do estado do Rio, no sul, há um ponto de fragmentação muito sério. E depois a floresta só continua a partir do Tinguá e vai embora até Nova Friburgo, lá em cima. Então foi por isso que a gente escolheu esse lugar para atuar. E o que a gente vem fazendo ao longo desses anos, né? A gente vem juntando primeiro todos os municípios, que são esses aí, numa discussão regional, fazendo uma análise sobre qual é o índice de fragmentação e o ritmo de perda de floresta nesse lugar. Então aqui tem um índice que mostra de 95 a 2000 que os fragmentos aumentaram de número e diminuíram de tamanho. Então a fragmentação continua, tá assim, que era um fragmento que se tornou 2, e a gente vem trabalhando em 3 eixos. Quais são esses eixos? Então, implantando sistemas agroflorestais com comunidades agrícolas ou quilombolas. O que são sistemas agroflorestais? São sistemas que juntam agricultura com floresta, ou que conseguem produzir junto com a floresta, remunerando proprietários rurais para manterem a floresta em pé, porque não é justo, gente, e vocês que vão daqui a pouco para a faculdade, tem que entender o seguinte, que as pessoas não destroem só porque elas querem. Tem aquele caso do cara que realmente não gosta de floresta. Esse caso a gente resolve de uma outra maneira. Ele comete um crime e ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. Mas a maior parte das pessoas desse país não desmatam ou destroem a natureza porque gostam de fazer isso, mas porque são levadas a fazer isso por um processo econômico que ele é muito perverso. Por que ele é perverso? Porque se o cara hoje tem floresta, ele infelizmente não vai conseguir ganhar nada com aquilo. Ele vai ter que botar para baixo para plantar. E o Estado brasileiro nunca investiu fortemente em processos de agricultura juntando com floresta, ou numa exploração seletiva da madeira, da floresta amazônica, por exemplo. Então, não é justo que um cara que tem uma nascentezinha dentro da propriedade dele, que produz a água, que é importante para milhões de brasileiros, não ganhe nem um centavo por isso. Então, na nossa região, como é que acontece? Você vai lá no topo da serra,
o cara não tem banheiro em casa, o cara não tem luz em casa, a estrada é uma porcaria. Só que ele tem 20 nascentes dentro da propriedade dele. As nascentes correm e formam qual rio? Rio Guandu. Quem depende do Rio Guandu? Todo mundo que está aqui embaixo. 10 milhões de pessoas bebem água que saem da propriedade do Zezinho das Couves lá em cima, que não tem banheiro em casa, que não tem luz, que não tem estrada, que não tem nada. Isso é um erro do sistema econômico. Então o que o Zezinho das Couves vai querer fazer? Ele vai querer destruir o que tem lá para poder viver como a gente vive aqui. Ou então, a única forma de reverter isso é a gente mudando a forma como a economia se constitui, que é a tal da economia mais ecológica, que olha o território de uma forma mais ecológica. Se nós que estamos aqui embaixo, na cidade, dependemos de Zequinha das Couves, que está lá em cima, conservando as nascentes, então não é injusto que a gente pegue uma parte da nossa conta de água, por exemplo, e dê para o Zequinha continuar a preservar as suas nascentes lá em cima. E é isso que a gente está fazendo, pegando o dinheiro de quem paga pela água. Então todos nós pagamos a SEDAI paga um negócio chamado outorga de água, e a gente pega uma parcela dessa outorga e leva lá para cima para o cara que mantém a nascente preservada. E essa aqui é só uma imagem dos contratos que foram assinados. Só que assim, muita gente fala, pô, mas isso é óbvio, mas nunca foi feito, e há muita resistência sobre isso. Então esse é mais ou menos o cenário que a gente está trabalhando. Aqui nasce o rio